Então é importante notar o seguinte: daqui a pouquinho, nesse mesmo texto aqui, Saulo vai embora. Ele vai embora e vai sumir de novo. E ele só vai aparecer de novo no capítulo 11, versículo 25 e 26. Ele vai sumir do mapa, ele vai embora, vai desaparecer da história, ele vai para Tarso, que era a cidade dele, ele vai ficar lá e não vai mais aparecer. Ele vai ficar sumido por talvez uns 10 anos. Uns 10 anos talvez. E o que vai acontecer? Nesse tempo, prestem atenção nisso, nesse tempo vão surgir crentes em Antioquia da Síria. Daqui a pouco eu vou mostrar onde é. E surge uma igreja pujante em Antioquia da Síria, uma igreja forte. O que Barnabé faz então? O mesmo Barnabé que apresentou Saulo aos apóstolos em Jerusalém, ele vai até Tarso e pega e encontra Saulo de Tarso. E fala: Saulo, lembra de mim? Eu sou Barnabé, natural de Chipre. Assim que ele é conhecido, né? Eu sou Barnabé. Ah, claro que, como vou esquecer de você? Você me ajudou lá em Jerusalém. Estou imaginando o diálogo, tá? É Atos, nova versão, nova versão Rede Record, versão Rede Record. Vai encontrar: ah, claro que eu me lembro de você, claro que eu me lembro. Olha, em Antioquia surgiu uma igreja dinâmica, viva. Saulo, vamos para lá comigo. Nós vamos ajudar essa igreja. Nós vamos ser mestres nessa igreja, ensinar nessa igreja. É uma congregação nova, ela precisa de nós, eu preciso de você lá. Você vem comigo? Vamos para Antioquia? Saulo disse: vamos. E foram para Antioquia. Irmãos, essa decisão foi extraordinária. Sabe por quê? Porque eles foram para Antioquia. Isso vem depois em Atos. Atos vai mostrar isso depois no capítulo 13. Eles foram para Antioquia e começaram a ensinar ali. Num dado momento, eles estavam reunidos. O Espírito Santo disse o seguinte: separem-me Saulo e Barnabé. Eles já se conhecem, já faz muito tempo. Foi Barnabé quem inseriu Saulo, apresentou Saulo aos apóstolos em Jerusalém. Foi Barnabé que foi buscar Saulo em Tarso, depois de 10 anos de silêncio, de obscuridade. E eles estão aqui agora. Separem esses dois, porque eu tenho uma obra para eles realizarem. Que obra era essa? A primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E eles então começaram a primeira viagem missionária pregando o evangelho aos confins da terra. Depois veio a segunda viagem missionária, veio a terceira viagem, e o evangelho chegou até Roma, por causa desses empreendimentos missionários. E de Roma se espalhou pelo mundo e chegou até a parada inglesa. Chegou até aqui. Então essa história é a história de quem? A nossa história. Não é uma história jogada lá na prateleira cheia de poeira, não. Tudo que está acontecendo aqui é a nossa história. Nós estamos vendo aqui como Deus agiu ao longo do tempo para chegar até você. Ele na eternidade, ele falou assim: olha, eu vou salvar o Júlio. Ele já conhecia o Júlio na eternidade. O Júlio era mais bonito, não sei, talvez, não sei. Mas já viu o Júlio na eternidade, antes da fundação do mundo. Falou assim: eu vou salvar o Júlio. E ele então escreveu a história da redenção. E ele traçou toda a trajetória, desde lá de Jerusalém, desde o Calvário. Ele traçou toda a trajetória do Evangelho, tudo, até que um dia esse Evangelho chegasse no Júlio. Passando por Paulo, passando por Roma, passando por toda aquela região que nós aprendemos nas viagens missionárias, e chegando um dia, séculos e séculos depois, naquele nosso irmão. Chegando um dia, séculos e séculos depois, em nós. Então essa história de Atos é a nossa história.